Fofoca. O que é isso? Tá? Então vamos tentar entender o que é isso. Tá? Vamos lendo, vamos ler o devocional e vamos comentando, certinho? Vamos lá então. Fofoca, o que é isso? A fofoca consiste não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos, especulando em relação à vida alheia, mas também em divulgar fatos verdadeiros da vida de outras pessoas sem o consentimento delas, independente da intenção de difamação ou de simples comentário aparentemente sem fins malignos. Então, fofoca consiste não somente em fazer afirmações não baseadas em fatos. Tá? Eu posso estar de posse de uma informação verdadeira, de um fato, e espalhar aquele fato, espalhar aquela verdade, sem o consentimento da pessoa que está envolvida. Então, isso também é fofoca. Então, fofoca não é só espalhar mentiras, mas espalhar verdades com intenção maligna ou até não, né? Aparentemente não. Aparentemente a pessoa comenta com os outros sem aquela, digamos, intenção de fazer mal a uma outra pessoa, mas acaba fazendo mal. De qualquer maneira, não deixa de ser errado, tá? Espalhar notícias sem consentimento. Então, em primeiro ponto, nós entendemos o quê? Que fofoca é algo que eu posso espalhar, algo, digamos, mentiroso, né? Uma mentira que eu posso espalhar, sim, mas também pode ser uma verdade, um fato, sem o consentimento da pessoa, né? Sem o consentimento da pessoa que é a mais interessada, né? Em que as coisas não se espalhem, né? Que as conversas não se espalhem, né? Etc. Bom, deu para entender em primeiro ponto isso daí, tá certo? Bom, mais um pouquinho. Definição então de fofoca. Fato ou coisa contada em segredo, sem conhecimento do visado ou sem conhecimento real ou efetivo. Quer dizer, a pessoa espalha um fato, espalha algo, um segredo, a pessoa chega assim e fala assim, olha, eu vou te contar um segredo, não conta para ninguém não, não conta para ninguém não. Mas a pessoa chega ali na frente e já conta para uma outra pessoa, tá? Então, isso aí é uma fofoca, né, gente? Isso aí é uma prática, né, de um fofoqueiro, né? Então, tá bem claro isso, né? Ato também, a fofoca pode ser ato de querer saber para ir contar a outrem. A pessoa fica doida para saber alguma coisa para contar a outro, independente se é um fato ou é uma mentira, né? Não tem problema, ele quer espalhar a notícia, ele quer contar para outro, é um espírito do fofoqueiro, certo? Infelizmente tem muita gente assim, né? Fato ou coisa contada em segredo, sem conhecimento do visado, né? Ou sem conhecimento real ou efetivo. Então é isso daí. Então o fofoqueiro, ele espalha notícias mentirosas ou não. Às vezes são até coisas verdadeiras, mas não era para espalhar. A pessoa interessada ou envolvida, ela não tinha a menor intenção de que espalhasse alguma coisa da vida dela, tá? Então, quer dizer, isso é fofoca também, tá? É bem entender isso daí, certo? Bom, vamos lá. Continuando aqui o nosso devocional, e eu estou lendo aqui, porque esse daqui eu resolvi ler e comentar com vocês, depois a gente vai para o texto bíblico.
Bom, é simplesmente, resumindo, fofoca é simplesmente falar da vida das pessoas, em geral negativamente. Bom, em geral negativamente. Pode ser que alguém seja um fofoqueiro, ou que espalhe uma fofoca, mas ele não tem intenção, a princípio, negativa, maliciosa. Ele só é imprudente, ou ela é imprudente, descuidada, mas acaba fazendo mal mesmo assim. Mas em geral não, em geral o fofoqueiro, ele tem sim uma postura negativa, ele quer fazer mal, ele quer de alguma forma prejudicar a outra pessoa, tá? O fofoqueiro tem essa missão, digamos assim, né? Uma missão, interessante essa missão, meu Deus do céu. Bom, tentar prejudicar as pessoas, espalhando conversas, assuntos privados, que eram segredos, né? Que até então eram o quê? Segredos, os assuntos não eram para serem espalhados, divulgados, mas a pessoa divulga. Então, isso aí faz parte da vida de um fofoqueiro, de uma fofoqueira, né? Bom, isto é, maldosamente espalhar supostos fatos que muitas vezes não tem como comprovar se são verdadeiros. Então, a pessoa escuta alguma coisa na casa de alguém, ou por exemplo, na empresa, lá na empresa, escuta alguma coisa, mais ou menos, né, e sai espalhando. Mas a pessoa que contou, ele não tem certeza se é fato ou é fake, né? Fake news, né? Ele não sabe se é mentira ou se é verdade. Mas independente de ser mentira ou verdade, ele não deveria sair espalhando aquela notícia se ele não foi, digamos, autorizado para tal. Então, quando alguém não é autorizado, assim, tipo, para espalhar uma notícia, e ele espalha, né, aquela conversa, aquele assunto que ele ouviu mais ou menos, né, ou que alguém falou para ele, tal, envolvendo outras pessoas, então é um fofoqueiro, uma fofoqueira que faz isso, tá certo, gente? E tem muito isso em todos os ambientes, tem muito isso na família, tem isso na empresa, tem isso na igreja, e infelizmente tem muito isso na igreja. É um tal de alguém falar assim, fulano falou isso, fulano falou aquilo, e espalha, né? E sem saber se aquilo é verdade ou é mentira, tá? Então, muitas vezes alguém transforma uma mentira em verdade diante de uma comunidade. E é infeliz, né, quem faz isso, especialmente quando nós tratamos da Igreja de Cristo, né? É muito infeliz isso. Eu, como pastor, quantas e quantas vezes, não foi uma e nem duas, né? Eu tive que, alguém chegou e falou, pastor, é isso, assim, você viu? Não, fulano me falou, entendeu? Coisas assim. E é muito grave isso, né? Muito grave. E isso rola muito, lamentavelmente, volto a dizer, nas igrejas. E isso não poderia acontecer. Eu mesmo já fui vítima várias vezes. Há poucos dias alguém chegou para mim e falou assim, pastor, me disseram isso. Eu falei assim, não procede, não tem nada a ver isso. Me disseram, não tem nada a ver, isso não procede, não tem verdade nenhuma nisso, né? Ou então, quando alguém chega com alguma informação, eu digo assim, olha, quando refere-se a outra pessoa, eu falo assim, olha, eu não sei, eu não posso falar algo que eu não sei. E mesmo se soubesse, eu só poderia falar se fosse autorizado pela pessoa em falar tal coisa. Então eu não sei, a pessoa não me falou pessoalmente, então eu não posso, e nem me autorizou, então eu não posso dizer que é verdade ou que não é verdade, ou não, isso não é de interesse, né? Da nossa conversa, no nosso diálogo. Isso acontece muito, é lamentável isso, não deveria acontecer. Nós, os cristãos, deveríamos ser os exemplos
de pessoas que têm digamos, cuidado, né? Nós deveríamos, como cristãos, sermos exemplos de cuidado nessas questões ligadas à língua, às palavras, né? Deveríamos ser exemplo, né? Infelizmente não somos, né? Às vezes, como cristãos, nós em ambientes de trabalho, em ambientes de família, nós acabamos nos tornando verdadeiros fofoqueiros. E na igreja também, nos tornamos verdadeiros fofoqueiros. É aquela pessoa que fala algo que ela não tem certeza, mas ela divulga algo, ela espalha uma notícia que não é fato, que não é verdade. E mesmo se fosse verdade, a pessoa não deveria ficar espalhando coisas que, para quê? Para denegrir a imagem de alguém, para tirar a credibilidade de alguém, né? Para prejudicar alguém. Então, realmente, né? Infelizmente. Agora, indo ao texto bíblico, nós temos alguns textos aqui. Certo é que não existe a palavra fofoca na Bíblia. Existem sim expressões que podem significar a mesma coisa. Por exemplo, em Levítico 19:16, fala-nos assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Olha bem, não andarás como mexeriqueiro, né? Basicamente sinônimo de fofoqueiro, né? Não andarás como fofoqueiro no meio do teu povo. Aqui Deus fala ao povo de Israel, né? Que era para a pessoa, né? Isso aqui está dentro de leis, né? De leis colocadas para Israel, para que a pessoa não andasse como mexeriqueiro, como fofoqueiro no meio do povo, né? Porque você fazendo isso, você está atentando, você está prejudicando a vida do outro, a vida da pessoa, tá? Então, esse aqui é o primeiro texto, aí Levítico 19:16, se alguém quiser anotar. O outro texto também que eu encontrei também em Provérbios, né? Vamos dar uma olhada aqui em Provérbios. Provérbios tem aqui capítulo 18, o verso, deixa eu ver aqui, verso 8, que fala sobre o maldizente, olha o que diz aqui, Provérbios 18, verso 8, as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. As palavras do maldizente, elas são aparentemente, claro que a ideia é essa, né? Doce, né? Aparentemente elas são doces, elas são agradáveis, mas elas têm aquele espírito maligno, carregada de intenções malignas, né? Que é realmente prejudicar alguém. Ela pode ser bonitinha na hora que você escuta uma fofoca, né? Na hora que você escuta alguém falar mal, pode ser legalzinho, né? Bonitinho, né? Fulano falou mal de ciclano, mas isso aí é algo diabólico, né? Algo que traz mal, né? Que prejudica os relacionamentos, tá? Relacionamento, como eu já disse, na família, na igreja, na empresa, em todos os lugares. Agora, na igreja, não deveria existir jamais isso, né? Porque somos irmãos e a gente jamais deveria querer atrapalhar a vida do outro, né? Do outro irmão, ou de outra pessoa. E nós, como irmãos, como cristãos, vivendo em família, jamais deveríamos sermos portadores de palavras de fofoca, né? Jamais, né? Alguém às vezes chega para mim e fala assim: fulano disse isso a teu respeito. Eu já falei várias vezes para várias pessoas. E você acreditou? E você acreditou nisso? Que alguém disse, que eu disse, ou que eu falei, ou que eu estava fazendo, umas coisas assim, entendeu? Esse espírito de fofoca. E tem pessoas que lamentavelmente acreditam em coisas em fofoca, né? Infelizmente.
Mas vamos lá. Agora, tem outra expressão também, em Provérbios 16, 28. O Provérbio 16, 28 diz assim, vamos lá. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Olha bem, olha que coisa, gente. Isso tudo está dentro dessa ideia de fofoqueiro, né, de fofoca, né? O homem perverso espalha contendas, provoca brigas entre as pessoas, né? E o difamador, aquele que, claro, né, o difamador é o famoso, né? Vamos dizer, dedo duro, sei lá, né, tal. Separa os maiores amigos, né? Esse é o espírito do fofoqueiro. Quantas famílias já foram separadas por causa da fofoca? Quantas pessoas brigaram no trabalho por causa da fofoca? Quantas pessoas brigaram na igreja por causa da fofoca? Da maldita fofoca, né? Quantas pessoas? Não é uma nem duas. E não são dezenas, centenas, milhares de pessoas, né, que brigam em ambientes, milhões de pessoas em ambientes, falando assim amplamente, né, em ambientes por causa da maldita fofoca. É o difamador. E para terminar aqui, nós vamos aqui rapidinho, nós vamos ao texto que, até na verdade é o texto básico dessa aqui, para a gente fechar desse devocional. Olha bem, Provérbios capítulo 6, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Então vamos lá, 6 coisas Deus aborrece e a 7ª ele abomina. Vamos lá. A primeira, olhos altivos, língua mentirosa. Muito bem. Agora a segunda, língua mentirosa, né? E a terceira, mãos que derramam sangue inocente. A terceira. A quarta coisa que o Senhor aborrece, coração que trama projetos injustos, né? Ou ínicos, né? A quarta. Agora a quinta, pés que se apressam a correr para o mal, né? A quinta. A sexta, testemunha falsa que profere mentiras. Essa é a sexta, tá? Que também está um pouco ligada aí à fofoca, né? E agora a 7ª, que o Senhor abomina. Abominação vem uma expressão do hebraico que quer dizer que a vontade que Deus tem de fazer, tem náuseas e a vontade de fazer vômito, isso daí, tá? Então essa 7ª coisa o Senhor, o Deus, abomina, tá? O que semeia contenda entre irmãos, o que semeia briga entre irmãos, e semear contendas e brigas está ligado intimamente a espalhar notícias mentirosas ou até verdadeiras, sem o consentimento daquele que é interessado, é o fofoqueiro, tá? Olha como realmente é detestável, né? É abominável as pessoas que ficam espalhando fofocas, que ficam espalhando mentiras, ou até mesmo fatos, né? Mas só que com a intenção de fazer o mal, de prejudicar a outra pessoa, tá? Então, uma vez eu estava num carro, eu conto isso, né? Eu estava num carro junto com outras pessoas, e as pessoas estavam comentando sobre a vida de um determinado cidadão, e eu estava ali olhando e tal. Aí eu falei assim, tá todo mundo comentando, eu vou comentar também. E eu, né, fiz comecei a querer dar o início da conversa, né? Eu falei assim, eu vou entrar na conversa, vou falar alguma coisa também. Quando eu vou entrar na conversa, eu olho na frente e está escrito lá, esses caminhões que tem aquelas frasezinhas bonitinhas, né? Lá, tal, estava escrito assim: Deus deu a vida a cada um, para cada um cuidar da sua. Estava escrito lá na traseira do caminhão, tá? Estava escrito, né? Deus deu a vida a cada um, para cada um cuidar da sua, tá?
Então, meu amado, minha amada, que eu cuide da minha vida, que você cuide da sua vida, não cuide da vida do outro, não espalhe fofoca, não espalhe contenda, né? Não comente o que você não sabe, não comente o que alguém, porque você ouviu alguém dizer, né? Não espalhe segredos, né? Pessoas chegam para você e contam um segredo, você fica espalhando para as outras pessoas. Não façam isso, isso é pecado aos olhos do Senhor, está bem claro nas Escrituras Sagradas, tá? Então é isso daí, tá? Fofoca, o que é isso? Eu acho que a gente deu para entender o que é fofoca, né? E devemos evitar, em nome de Jesus, participar disso, tá? Porque isso não é de Deus, isso é do diabo, claramente, tá bom? Em nome de Jesus, estejamos longe das fofocas, tá? E tem gente que gosta agora com a internet, né? É um tal de ir para lá para a internet, colocar umas coisinhas lá, bababá, bababá. Essas pessoas infantis que fazem isso, né? Lamentavelmente, tá? Então não entre nessa como cristão, não faça isso, eu não devo fazer, você também não deve fazer, nenhum cristão deve fazer, dar esse péssimo exemplo, né? Seja no ambiente da igreja, seja no ambiente da família, seja no ambiente do trabalho, na comunidade, dê um bom exemplo, tá? Fale o suficiente, fale com sabedoria e orientado pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? É isso aí, muito bem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom dia para todo mundo aí. Irmã Rosângela, bom dia. Giselda, bom dia. Madalena, bom dia. Todo o pessoal que está com a gente, bom dia. Se essa mensagem abençoou sua vida, não deixe de compartilhar, compartilhe, né? Mensagens que, se ela abençoou sua vida, se agradou, tá bom? Deus abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado que estamos aqui na tua presença mais uma vez. Quero te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui. Ó Deus, que tenhamos cuidado, Senhor, nos nossos relacionamentos, num ambiente de trabalho, num ambiente eclesiástico, num ambiente familiar, que tenhamos cuidado, Senhor. Um dia nós daremos conta de tudo que falamos a Ti. Então, ó Deus, nos ajude, nos capacite para falar o que for realmente suficiente, Senhor, e jamais com a intenção maliciosa de destruir, seja quem quer que for. Em nome de Jesus, nos ajude a cuidar da nossa própria vida. Senhor, em nome de Cristo, ajude cada um que ouviu esta palavra, abençoe cada um em nome de Jesus. Senhor, fique conosco, nos dê tua graça, tua companhia maravilhosa, em nome de Jesus. Abençoe o nosso querido e imenso Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti. Amém. Amém? Meu querido, minha querida, Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, às 8 da manhã, eu estarei aqui para finalizar essa semana de devocionais. Grande abraço, fique com Deus, em nome de Jesus.